Pessoal, vou colocar uns quebra-mola aqui em casa, porque esse pessoal de moto aqui. Então, pessoal, eu tinha deixado aí para vocês fazer essa leitura prévia aí da LDB. Pedi para vocês anotarem pelo menos 3 artigos aí para a gente fazer a discussão. E aí eu deixei em aberto para vocês, porque eu queria realmente ver aí, vocês viram que tem vários títulos dentro da LDB, e eu queria ver com vocês aí qual que foi mais interessante para vocês, se vocês escolheram artigos que dariam sequência de um para o outro, ou se vocês pegaram aleatório aí o que mais interessavam para vocês. Tá, então quem tem áudio que falou que já fez foi Foi, professor. o Diego. Eu tenho muito problema Eu, de vou, lembrar nome, então vocês não eu fiquem tô nervosos tentando na hora abrir o que... arquivo aqui. Tá, não fiquem nervosos se eu esquecer o nome de vocês não, porque tem um problema gigantesco para lembrar nome. Deve ser pela quantidade de alunos. Então, professor, eu escolhi os artigos, um relacionado aos problemas, né? Da, eu fiz uma crítica, né? Sim. Relacionada aos problemas, por causa que no artigo Qual que é o ele número do artigo? Só para mim abrir ele aqui na tá, tela, pra gente. é o 25. 25. Artigo 25. Tá, você quer ler o artigo primeiro, antes de começar a crítica? Só pra gente. Só poderia ler aí que para mim Tá. fica difícil para mim. Fica Então, pequeno o aqui. artigo 25. Vou só voltar aqui um pouquinho só para a gente ver aqui do que se trata, então, da educação básica das disposições gerais, tá? Então, ele escolheu aqui referente à educação básica das disposições gerais. Então, artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do dispositivo nesse artigo. Tá? Então era esse o artigo que você escolheu, né? Para fazer uma crítica, né? Exato. Tá, então aí vamos... Porque como nós podemos saber, em muitas escolas mesmo, nós temos aí materiais precários. O professor, além da sala de aula precária, ele tem um número muito acima de alunos, ele não consegue dar aula, tanto pelo barulho, também como a localidade, né? Os alunos não têm, muitas vezes, tem que repartir cadeiras. Eu já vi muitas situações assim, vídeos, reportagens. Então, eu sei que o país é muito grande, a logística não favorece 100% ao governante para ele resolver isso de primeira. Porém, isso não é uma coisa que está acontecendo há pouco tempo, né? Então, vê que é um descaso mesmo das autoridades, que há anos e anos que vão se passando, ninguém olha para essa situação. É uma coisa que pode ser resolvida aí, é óbvio que não vai ser resolvida rápido, porém, ninguém tem nem vontade de resolver essa situação. E fica tudo nas costas do professor mesmo, que ele não vai ter material, muitas vezes o professor tem que comprar material para ajudar o aluno, e a situação é precária. O artigo é bonito, mas a situação não é essa vivida nas redes de ensino pública do nosso país, né? Sim, se quiser eu posso até contribuir com relatos aí, dentro de Por dez favor. 10 anos trabalhando nessa parte da educação básica. Tá? Então, que nem eu falei para vocês, a legislação é bonita, se vocês leram aí, e realmente se acontecesse isso na educação seria muito bonito, né? Mas aí eu gostei dessa parte desse artigo que você escolheu aí, por quê? Né? Então eu vou começar com a minha filha, né? A minha filha tem 4 anos e essa parte aqui de quantidade de números e alunos, né? Então assim, a gente sabe que é diferente você dar aula para alunos do nível médio, para alunos do ensino fundamental, para alunos
do ensino infantil, tá? É diferente. Então, por exemplo, quem trabalhar em berçários, pegar crianças ainda que não são desfraldadas até 2 anos, é muito mais difícil. Então, como que o aluninho vai mamar, o aluninho tem que trocar fralda. E aí a gente vê isso, por exemplo, em uma rede particular, tem uma quantidade lá X de alunos para uma professora. E a gente chega a isso na escola municipal, é totalmente diferente, né? Então, eu moro aqui próximo, saída para Cuiabá, né? Aqui meu bairro é João Moraes, mas é aqui próximo à Vila Rica. Então a gente sabe que aqui o bairro é um bairro onde a gente tem bastante famílias carentes aqui ao redor, né, nos bairros circunvizinhos aqui. E a gente tem vários, a gente fala creches, né, que são as escolas que pegam aí os alunos bem novos, né, e até 6 anos de idade. E aí a minha esposa estava em casa, não estava trabalhando, e aí minha filha doida para estudar, estava assistindo desenho, ela queria estudar por tudo, estava com 3 anos de idade, queria estudar, queria estudar, queria estudar. E a gente tem uma creche aqui a 2 quadras de casa, na Vila Rica. Falei para minha esposa, vamos lá matricular ela vai estudar lá. A gente chegou lá, até que a gente sabe que essa parte da educação infantil é mais voltada aí pro lado dos municípios, né? Então, a gente sabe que os municípios que cabem aos concursos aí da educação infantil, de fazer o espaço físico, né? De disponibilizar os materiais. E a gente foi lá, a gente chegou, a creche é uma creche nova, então assim, o ambiente estava até bonitinho, né? O ambiente dos meninos comerem. A gente chegou na sala muito bonitinho, dentro da sala tinha banheiros para banhar as crianças, tinha televisão, tal. Era dividido as salas. E a gente matriculou minha filha, e aí ela foi a primeira semana. No segundo dia, ela foi defender a amiguinha dela de um menino que ele tinha autismo, e a mãe não tinha levado laudo. Então, quando tem crianças com alguma síndrome dentro da sala, é colocado uma estagiária a mais para cuidar dessa criança, ou é diminuído o número de alunos. E aí, como essa criança ela não tinha laudo nenhum, tinha uma professora e uma estagiária para 26 alunos de 3 anos dentro da sala. No segundo dia, minha filha chegou com a mordida no braço. E aí, 2 dias depois, ela chegou com a mordida nas costas. E ela não queria mais ir para a escola, porque todo dia ela estava sendo mordida. E aí, como assim, tem bairros circunvizinhos, onde assim, a gente tem realidade de pessoas que vivem em casa com 3 peças e 6, 7 filhos, né? Então, a gente sabe que acaba sendo colocada lá na creche, né? A gente sabe que acaba virando um depósito de criança, onde os pais não estão muito ligando aí, só manda o menino. Então, assim, a gente via criança que chegava lá, que o pai levava que estava doente, e mandava para lá, e a responsabilidade do professor. Então, além de cuidar de 26 alunos dentro da sala de aula, de 3 anos, ainda tinha que cuidar dos aluninhos que estavam doentes. Final do balanço aí da primeira semana, minha filha pegou uma gripe, com febre, nariz escorrendo, e eu deixei ela uma semana em casa, não andei para a escola. E aí, quando retornou, ela não queria ficar lá mais, porque os meninos queriam morder ela, esse menino que tinha autismo, ele queria morder ela, e a professora não dava conta, e o lanche servido lá era chá. Minha filha não tomava chá, e geralmente criança de 3 anos não gosta de chá, né? Então, ela ficava a manhã inteira lá sem comer nada, ela chegava aqui morrendo de fome. Então, a gente vê que realmente essa parte educacional acaba não sendo o que está na legislação, né? E isso aí eu estou relacionando ao nível de infantil, né? Aí agora, a nível médio, né? Então, eu dou aula ali na Escola Pindorama desde 2015 e dei aula ali no Amélia também, no Parque Universitário. Aí eu terminei
minha graduação, contei meus pontos, fui na assessoria, só tinha aula lá no Amélia. Aí eu nem sabia onde ficava a escola. Aí me falaram que ficava no Parque Universitário, né? Aí a gente já com preconceito, né? Aí a gente acaba já ficando meio assim. Eu falei, putz, vou ter que dar aula lá no Parque Universitário e à noite ainda. E aí eu cheguei lá, conversando com os professores, falando que o ano estava mais calmo lá, mas no ano anterior teve toque de recolher, teve gangue lá que fechou a escola, teve que professor pular muro, então entraram com arma dentro da escola. Essa realidade do bairro, né? Então fui pra lá, cheguei lá, era quadro, giz e boca, dava aula para aluno que ele ia drogado mesmo para a escola, mas é assim, conforme ia passando os dias, a gente acabava tendo um controle um pouquinho da sala, só que tem gente que não consegue. Então, no mesmo dia que eu entrei, entrou uma outra professora também que era nova nessa parte de dar aula, e ela foi ameaçada por uma aluna, que ela falou, uma aluna mulher, quis esfaquear ela no outro dia se ela fosse dar aula, e ela desistiu. Ela foi só os 2 primeiros dias e não retornou mais. Após isso eu consegui aula também na escola Pindorama, tô lá até esse ano agora, tá? Então assim, no ano de 2006 eu me formei lá na escola Pindorama no ensino médio. E aí nesse ano chegou a os ares condicionados lá para a escola, né? Isso em 2006. Então aí eu entrei em 2007 aí na faculdade, fiz a faculdade. Aí em 2009 eu fiz meus estágios lá, 2010 e 2011 estágios lá no Pindorama. E os ares condicionados dentro de uma sala e não tinham sido instalados ainda devido a carga elétrica lá tinha que trocar a fiação, fazer um outro tipo de fiação para colocar os ar-condicionados. Então o ar-condicionado já estava parado há 4 anos dentro de uma sala. E aí em 2015 instalaram os ar-condicionados, só que ligava o ar, caía a energia. Ligava o ar, caía a energia. Em 2006 que a gente conseguiu fazer o uso desses ar-condicionados, 10 anos depois desses ar-condicionados que estavam lá na escola. E aí, fora isso, a gente tinha, em 2006, eu ajudei com R$5, aí cada aluno ajudou com R$5 para a gente conseguir instalar os computadores que chegou lá na escola, porque eles mandaram os computadores e não mandaram verba para instalar. E depois a gente vai vendo também que às vezes a verba chega e essa verba ela também não, às vezes não é culpa somente do Estado, porque às vezes essa verba ela acaba sendo desviada às vezes dentro da própria escola, né? E aí a gente pegou esses R$5 aí, eu acabei nem usufruindo dos computadores à época, e quando eu retornei lá em 2015 eram os mesmos computadores, e hoje a gente ainda tem os mesmos computadores sucateados. Assim, a gente tinha 30 computadores lá na sala de computação, hoje a gente deve ter no máximo 5 computadores lá que funcionam. E em 2017 para 2018, o governo do estado mandou tintas para as escolas e não mandou verba para pintar. O que aconteceu? Nós, professores, nos reunimos e pintamos as salas de aulas com a tinta que o estado mandou, né? Então, aí quando a gente lê isso aqui dessa legislação que você falou, esse artigo, né, que será objeto permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor e a carga horária e as condições de materiais de estabelecimento, a gente vê que não é isso que acontece, tá? Então a gente vê muita precariedade, e além disso a gente ainda vê que a gente não está educando os nossos alunos a cuidar do patrimônio público. Por quê? A gente vê que uma escola que acaba recém-pintada no final do ano está toda suja, a gente vê que os alunos acabam riscando carteira, riscando parede, e acaba achando que isso eles estão prejudicando o Estado, né? Então a gente acaba não tendo também essa educação aí referente aos alunos, ao patrimônio público.
Tá? Então, são várias coisas que a gente vê aí. Então, até pintar a sala de aula eu já pintei por falta de recurso, né? Fora que o computador na escola eu tenho que levar o meu, o Wi-Fi a escola tem, mas não comporta para todos os professores. Então, várias vezes tive que fazer plano no meu celular e disponibilizar o plano 4G para fazer acesso à internet no meu computador. O ano passado eu estava na coordenação da escola Pindorama, na coordenação diária. Estávamos em uma sala onde não tinha ar-condicionado, a gente tinha que usar o nosso próprio computador, porque não tinha computador para os coordenadores, né? Então, são coisas que a gente vê assim que realmente não condiz com a realidade da legislação. E é uma coisa interessante, Diego, que você falou bem assim, realmente o Estado é grande e não de uma hora para outra a gente não o governante realmente não vai conseguir fazer com que isso aqui seja colocado em prática, né? Foi isso que você falou, né? Exato, professor. A Né? logística não compacta isso em poucos anos, né? Em poucos anos, isso mesmo. E aí, de que ano que é essa lei aqui? Eu agora não recordo, professor, mas acho que A era lei... Pode falar, qual que você acha que é? acho que é de 90 e uma coisa, não é? 6, tá? Então a lei é 96. Isso, 93, 94 de 96. Então vocês acham pouco tempo aí de 96 até agora, 2020, pouco tempo para colocar isso aqui em prática? Né? Então a gente vê que é descaso mesmo, porque assim, lógico, por exemplo, o Diego se candidatou a governador, ganhou, e aí lógico que a gente vai jogar a bucha na mão dele, né? Mas se isso já tivesse sido iniciado aí desde lá da época que foi criada a lei, hoje a gente teria uma mudança muito visível aí nessa legislação aqui. Tá? Então vocês viram aí o tanto que a gente comentou já só em relação a esse artigo que o Diego escolheu. Tá? Você quer falar o outro, Diego? Ou se alguém quer comentar também alguma coisa? Deixa eu olhar aqui no chat se alguém... No chat já tem um pessoal que se manifestou aí também, professor. Tá, então deixa eu ver aqui. A Viviane mandou o artigo que ela leu, né? Então, a Viviane mandou o artigo 24. Colocou a linha 3 aqui. Não concordo que o aluno deva ser promovido para a série seguinte, mesmo não alcançando os resultados satisfatórios em algumas disciplinas da série anterior. Precisamos compreender o básico para depois compreender a continuação da matéria. Ao promover o aluno que não apresenta resultados satisfatórios, fará com que o aluno se sinta frustrado e não tenha interesse da matéria em questão. Tá? Então, essa aqui é uma outra coisa para a gente discutir. E aí ela colocou o artigo 26 também. Acredito que deveria ser integrada a educação básica e o estudo de Libras de forma obrigatória. Tá? E aí o Elias comentou, é difícil ter professores que saibam Libras, tá relacionando aqui a ele. Aí ela comentou, então concordo com a fala da Viviane, pois às vezes pode até acabar atrapalhando os outros alunos do ano seguinte, e realmente vocês vão ver isso, tá? Eu com experiência aí, eu acabo às vezes colocando mais a minha experiência para vocês aí, que fica mais claro do que a gente ficar só lendo legislação, né? Então hoje a gente tem que fazer, eu no ensino médio, eu tenho que fazer as aulas para os alunos que chegaram lá com mérito, né, através da meritocracia, né, que conseguiram aprender. Eu tenho que montar aulas diferenciadas para os alunos que nem sabem ler e escrever direito, né, para os alunos especiais. Então, às vezes, em uma turma que eu tenho 2 alunos especiais, eu tenho que fazer uma atividade diferenciada para cada um dos 2, porque às vezes um sabe um pouquinho mais e o outro menos, fora a aula que eu tenho que dar para os outros alunos que estão na média do conteúdo, tá? Então, e às vezes isso eu faço, tá? Eu tô falando para vocês que eu faço essa atividade diferenciada. Tanto é que lá na escola que a gente trabalha, todos os professores fazem isso, mas a gente tem escola que o aluno ele chega
tem dificuldades e ele vai ficar lá na sala e o professor não vai dar atenção para ele, vai empurrar ele para outra série também, sequência, tá? Mas que é difícil porque você tem que fazer vários planejamentos onde você poderia fazer apenas um. Aí estão falando aqui relacionado ao artigo da Viviane. Também, que triste, eu como futura professora tenho receio de dar aula, Viviane falando, né? Então, realmente, tá, pessoal? Então, já olhem aí quando vocês forem para a parte dos estágios. Eu acredito que ninguém deve ter feito nenhum estágio ainda regência, né? Talvez deve ter feito algum estágio seja o de observação, mas assim, já vão observando, porque vocês não vão conseguir chegar e mudar as coisas de uma hora para outra, principalmente tentando impor as coisas. Por exemplo, vocês estão fazendo estágio no ensino médio, vocês vão chegar lá e tentar impor para os alunos, principalmente aí se vocês pegarem escola de periferia, vocês não vão dar conta batendo de frente com os alunos, tá? Então, vocês vão ver que vocês vão ter que ir lidando com a situação e às vezes vocês vão acabar até fazendo parte do sistema, tá? Ou seja, os professores vão falar para você, não, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, e acaba os professores vão cansando, né, de ficar tentando brigar aí com esse sistema e acaba aderindo ao sistema e empurrando com a barriga. E aí nunca sai dessa parte de erradicação aí realmente do analfabetismo, tá? A Tirsa também falou que tem receio de ser professora por causa desses desafios que o professor tem que enfrentar. Karina falou, sim, Elias, eu super animada, achando que ia sair do semestre sabendo Libras, pelo menos comunicar o básico às pessoas. É descaso total com a educação brasileira. Aí a Cláudia falou aqui do artigo 28, relacionado à educação na escola rural. E o Elias comentou, pois Karina, fiquei triste também, achei que seria difícil, mas que aprenderia algo. Tá? Então, você quer comentar mais alguma coisa relacionada ao artigo 25, Diego? Não, professor. Não? Era isso mesmo, minha explicação. Tá, então vamos já pular aqui pro artigo da Viviane que ela mandou aqui no chat. E aí depois a gente retorna para outro artigo que você escolheu. Pode ser? Tranquilo, professor. Tá, então vamos ver aqui, a gente já está próximo ao artigo 24. Que também está falando sobre educação básica. Vamos ver aqui. Ela colocou C. A linha 3. Tá, artigo 24. Então, o artigo 24 fala sobre a educação básica nos níveis fundamentais e médio. Será organizado de acordo com as seguintes regras comuns. Então, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por no mínimo de 200 dias letivos de trabalho escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Tá? Então, essa primeira aqui, nessa época de pandemia, isso aí já foi modificado, porque através de pandemias aí, quando é caos nacional, isso aqui ele pode ser modificado, tá? E a gente está vendo aí que a gente está tendo, tanto do governador quanto do novo secretário de educação que entrou agora, estão totalmente perdidos. Tinham feito um calendário e agora esse calendário ele se modificou, mas eles não sabem explicar ainda o que realmente vai acontecer o ano seguinte. Tá? Então eles tinham falado esse ano também de aprovação automática, só que agora não é mais aprovação automática. A gente vai terminar o terceiro bimestre esse ano e o quarto bimestre será terminado no ano que vem, mas eles ainda não falaram se os alunos, por exemplo, do primeiro ano, eles entrarão no primeiro ano ainda o ano que vem, ou se já estarão no segundo ano. Então a gente não tem nada concreto ainda. Eles só falam, dão entrevista. Caiu muito os alunos que estavam fazendo acesso por aula remota, agora estão pegando o material impresso, às vezes nem estão devolvendo devido à fala do novo secretário que entrou agora no mês de novembro, falando dessa aprovação automática caso o aluno só estivesse matriculado. Tá? Então a gente vê aí que são muitas coisas que
vão deixando de lado aqui dentro da legislação. Então aqui no 2 fala sobre a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C. Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Tá? Isso aqui, pessoal, é que nem eu falei para vocês, né? Aqui está falando que, por exemplo, o aluno de 10 anos nunca frequentou a escola, ele tem idade para estar na 4ª série. Né? Então, no 5º ano aí, do ciclo. E aí, a escola deveria fazer uma avaliação e ver se ele tem condições de estar na 5ª série. Então, geralmente não é feito essa, e aí eu falo para vocês, né? Aí fora o governo, a gente ainda tem o que acontece dentro das escolas, tá? Então, realmente as escolas pegam e já jogam o menino lá para não ter problema nenhum depois através da legislação. Pega o guri e joga lá na 5ª série, tá? O guri nunca frequentou a escola e joga ele na 5ª série. Isso aqui, pessoal, por exemplo, para alunos que, mesmo não tendo frequentado a escola, ele é um aluno alfabetizado, aí, por exemplo, pelos pais que alfabetizaram a criança, por exemplo, estava num sítio e tal, e o aluno sabe ler, escrever, sabe fazer conta, e ele chega na escola, faz a avaliação, e aí ele é mandado para a turma, tá? Uma coisa que é falado, por exemplo, no ciclo, é que um aluno de, por exemplo, 14 anos, ele não deve estar em uma sala de alunos de 7 anos, porque ele vai acabar levando esses alunos de 7 anos para o mau caminho, ele pode, sei lá, abusos, né? Então é isso que eles levam como referência, tá? Mas aí deveria ter uma série diferenciada, né? Eu dava aula em 2015, no primeiro ano, tinha um aluno que ele tinha autismo profundo, ele mal falava, ele tinha que ter uma pessoa do lado dele o tempo inteiro, e ele foi jogado no primeiro ano porque era compatível com a idade dele. Tá? Então, através dessa compatibilidade de idade, ele foi jogado para o primeiro ano. Só que nenhum aluno do primeiro ano tinha interação com ele. Ele não tinha interação com os meninos do primeiro ano. E aí, na época, em 2015, a gente tinha o ensino fundamental lá na Escola Pindorama. Hoje só tem o médio. E aí, essa menina que cuidava dele era pedagoga, e um dia ela foi fazer a substituição na 5ª série que tinha lá. E ele chegou na 5ª série e ele ficou super feliz, porque os alunos da 5ª série conseguiram, em um dia que ela foi, eles conseguiram interagir com ele, e ele não queria voltar mais para o primeiro ano, porque os meninos do primeiro ano não interagiam com ele, né? Então a gente vê aí que, às vezes, na legislação, não é a mesma coisa que acontece no dia a dia. Tá? Então ele queria ficar na 5ª série porque ele se sentia mais parecido com os alunos da 5ª série do que com os alunos do primeiro ano. Tá? E os alunos do primeiro ano não aceitavam muito ele na sala de aula, porque assim, não poderia fazer muito barulho, porque quando faz muito barulho, quem tem autismo, eles odeiam esse negócio de problema de audição também, que eles têm, com barulho. E os alunos do primeiro ano não gostavam que ele ficava na sala de aula. E aí aqui no terceiro, acho que isso que ela colocou também aqui, né? Então, não sei, no terceiro, que é isso aqui. Nos estabelecimentos que adotam progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, ó, pessoal, por exemplo, o aluno, ele frequentou o primeiro ano, desistiu, e aí por algum motivo ele chegou lá na escola e se matriculou. Geralmente alunos, por exemplo, que têm passados por algum problema de policial,
né? Aí o conselho tutelar obriga que ele tem que se matricular, mas ele não precisa esperar virar o ano para ele se matricular. Então tá lá no quarto bimestre, o aluno é matriculado na escola, tá? E, infelizmente acontece isso. E aí ele entra lá no quarto bimestre. E aí o professor ele fica, aí é uma matrícula extraordinária. Essa matrícula extraordinária aí, você vai ter que continuar seu conteúdo normalmente do quarto bimestre. No ano seguinte, o menino vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro bimestre no ano seguinte na mesma série. Caso o menino já tenha feito dois bimestres, aí no ano seguinte pode-se fazer uma progressão parcial. O que é uma progressão parcial? Você vai pegar as notas que esse menino teve aí no terceiro e no quarto bimestre, vai sentar com os professores e vai falar: ah, pelo que esse aluno aí apresentou no terceiro e quarto bimestre, ele tem competência para ele passar agora para o segundo ano? Se os professores falarem que ele tem competência, ele já vai passar automaticamente para o segundo ano. Caso aí a maioria fale que ele não tenha competência, aí o outro ano seguinte ele é matriculado de forma regular daí, no primeiro bimestre, no primeiro ano, e aí ele vai fazer o ano novamente, tá? Então são várias coisas assim que... E aí isso aqui, pessoal, a escola tem o poder de não fazer essa progressão do aluno, tá? Caso o aluno ele não tenha essa capacidade de passar para a etapa seguinte. Mas que nem eu falei, né? Várias pessoas aí, às vezes com medo até de represálias, acaba passando, que seria mais fácil, né? Empurrar com a barriga o aluno para a próxima série. Eu acho que foi até aqui mesmo que a Viviane tinha falado, né? Alguém quer comentar isso aí? Professora, aconteceu um episódio comigo que, assim, eu fiz a terceira série numa escola aqui de Rondonópolis e eu peguei e mudei para uma outra cidade. E eu já tinha, como eu já tinha terminado o ano aqui, tinha fechado, eu peguei, mudei, só que eu ia fazer a quarta série, né? Sim. Eu estudei um dia na quarta série, aí quando foi no outro dia eles me voltaram para a terceira, me fizeram fazer a terceira série 2 vezes. Por causa da sua idade? Por conta da minha idade. Ah, porque você estava adiantada. Uhum, mais ou menos isso. E também disseram que, como eu estudei, acho que numa escola municipal, e eu fui para uma estadual, que lá a quarta série, a estadual lá, a escola estadual começava da quarta série em diante, né? Ah. Aí me fizeram fazer a terceira série 2 vezes. De novo. Antigamente tinha muito isso aí, viu? Tinha muito esse negócio. Aí, hoje em dia é mais fácil eles promover você para a série seguinte. Tá? Então, em 2015 eu dava aula para uma aluna na 7ª série, na escola Pindorama. E a mãe dela transferiu ela ali pro Daniel, e ela faria o 8º ano lá. Só que ela já teria idade para estar fazendo o 9º. Chegou lá no Daniel, ela estudou um dia, e aí promoveram ela pro 9º ano. E aí depois eu perguntei para ela, que ela retornou para a escola no 1º ano, e aí os alunos que estudavam com ela na 7ª série estranhou, porque ela já estava no 1º e os alunos estavam no 9º ainda. E aí mas assim, ó, ela teve a dificuldade, ela já tinha dificuldade. Ela teve a dificuldade o 1º, o 2º, o 3º ano. Ela só passou porque empurraram ela da escola, tiraram ela da escola, sabe? Mas ela tinha dificuldade, pularam ela uma série. Ela mesma falou que ela não queria pular, mas eles falaram que ia pular ela por causa da idade dela. Passaram ela, e aí os pais não vão atrás da legislação e acaba aceitando, né? Então, por exemplo, até no seu caso, às vezes... se vocês tivessem entrado através da legislação aí contra a escola, contra, sei lá, o estado, o município, talvez você teria entrado na 4ª série, né? Mas às vezes muitas dessas legislações aí são deixadas de lado, e se a pessoa não correr atrás, ela acaba sendo prejudicada, tá?
É que nem eu falei, a gente não tem só o problema do estado, do município, a gente também tem os problemas que estão os locais dentro das unidades escolares, tá? E a gente vê muito isso. Inclusive, a gente tinha um problema gigantesco nos anos anteriores relacionados aos profissionais que estavam na gestão das escolas, tá? Então, assim, eles queriam burlar a lei, passar o aluno, porque assim, ó, uma coisa que é chata que eu vou falar para vocês, que é assim, quem é o professor que acaba indo para a direção, o professor ele acaba recebendo um salário extra por estar na direção. E esse salário extra, ele é devido à quantidade de alunos matriculados na escola. Tá? Então, por exemplo, tem diretores aí que recebem, fora o salário deles, em torno de 4.000 a mais. E depois tem escola que recebe 1.300 porque tem uma quantidade menor de alunos. Né? Então, o que essas pessoas que estão na direção eles querem? A grande quantidade de alunos matriculados. Então, eles vão fazendo essas progressões para os alunos continuarem matriculados na escola e eles visarem o salário deles, aí, a promoção salarial. Inclusive, quando eu trabalhei no Amélia, em 2015, teve alunos que não tinham nota nenhuma, eles não tinham condições nenhuma de passar para a próxima série. E quando eu cheguei no ano seguinte, o aluno estava reprovado da minha disciplina e de várias outras disciplinas. Quando eu cheguei no ano seguinte, era um aluno retido, ele estava no ano seguinte. Eu falei, uai, mas como você passou? Você pagou em alguma escola? Ele falou, não, eu estava passado, inclusive, da sua disciplina. Eu falei, mas você não ficou nem independente da minha disciplina? Não. Então, o que aconteceu? O diretor, depois de eu ter fechado o meu diário, entrou no diário, modificou as notas e aprovou os alunos, porque senão ele falou que o aluno iria pedir transferência da escola ou iria ter desistência. Né? Então, é isso aí que acaba, às vezes, rolando nas unidades educacionais. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não vou ler aqui esse outro artigo que a Viviane mandou. Eu tenho uma coisa para contar, não tem muito a ver, mas Pode falar. quando aqui na minha escola Vinícius, teve uma época que não tinha aluno, aí eles pegaram e juntaram a 7ª série e a 8ª série numa sala só. Aí a gente teve, eu lembro que eu e meus amigos, a gente ficou numa sala só, a 7ª e a 8ª, eles dando aula para as duas turmas de uma vez só, porque não tinha aluno. E diminuiu a quantidade de professor também, né? Eu acho que sim, porque um Era professor um dava aula. professor dava aula para os dois, né? Sim, só que era tudo na mesma sala, e era engraçado. A Tirsa falou, eu lembrei disso. Faz muito tempo, mas eu lembrei. E 7ª e 8ª série estando junto. infelizmente, novamente, isso aí cai em cima de quem, né? A responsabilidade. Do professor, né? Do professor. Do professor. Ali não tinha. Na época eu lembro que a gente não tava nem aí, a gente mais era brincava mesmo. Sim, aí o professor né? E o professor que acaba tendo que se virar fazendo atividades diferentes ou tentando generalizar o conteúdo para chegar nas duas séries. E isso aí a gente tem até hoje, viu? Então, por exemplo, a gente tem escolas aqui por exemplo, que é do estado, ali perto da Carimã, que é um professor só dá aula para os primeiro, segundo e terceiro ano, estão todo mundo na mesma sala, porque tem uma quantidade muito pequena de alunos. Então eles juntam os alunos e o professor ele tem que dar aula para os 3 anos juntos, tá? Aí eu tive um aluno que ele estudou comigo no primeiro ano, na escola Pindorama, e aí ele teve que sair no meio do ano, porque os pais deles mudaram ali para um assentamento ali perto da Carimã, e ele foi transferido para essa escola, e depois ele teve a oportunidade de voltar na escola, e ele falou assim que eles estavam vendo, junto com os alunos de segundo e terceiro ano, conteúdo que era da 8ª série. Ele falou, professor, a gente nem chegou ainda no que você terminou de passar pra gente. Então a gente vê essas coisas aí até hoje. No meu caso, eu acho que foi uma matrícula extraordinária, porque eu fiz a primeira série no Japão, e aí quando eu vim, era para mim entrar na segunda,
E aí a escola Sagrado me voltou para a primeira série, só que isso era aí, tipo, agosto, final de agosto para setembro. E aí eu peguei todo o conteúdo, a apostila toda, e tive que terminar de setembro a dezembro, E para aí, eu conseguir passar a segunda série. e aí no outro ano você foi para a segunda série. Segunda série. Então você entrou com uma matrícula extraordinária e chegar no final do ano os professores viram se você tinha capacidade ou não e te encaminharam. Tá? Então eles se reuniram ali pelo conselho de classe e te jogaram para a etapa seguinte. Então assim, depois que a gente vai realmente entrando nesse ambiente, a gente vai vendo como que realmente funciona. Tá? Mas que está na legislação, está na legislação. A outra coisa aqui que a Viviane tinha falado, deixa eu entrar aqui na mensagem do celular, é do artigo 26. Né? Então vamos ver aqui o artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser contemplada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Tá? Ela colocou que acredito que deve ser integrada a educação básica e o estudo de Libras. Tá. Eu não sei se ela leu aqui os outros embaixo também, tá? Mas referente a essa parte do currículo aqui, pessoal, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, quando for trabalhar, por exemplo, história, tem que se trabalhar história e geografia, por exemplo, do estado do Mato Grosso. Então tem que trabalhar a cultura do estado de Mato Grosso, e aí quem estiver lá no Nordeste tem que trabalhar a parte de lá, e assim sucessivamente. Tá? Tanto é que até a cultura regional também foi inserida, né? Que é, por exemplo, trabalhar a cultura afrodescendente, história, e trabalhar a parte dos índios também. Então isso aqui está falando que dependendo da região a gente vai ter conteúdos abordados de forma diferente. Não sei se vocês concordam com isso aqui, se alguém discordar. Porque, por exemplo, quando a gente tem concurso, vocês estão aqui no Mato Grosso, aí vocês vão fazer um concurso lá por exemplo, do Rio Grande do Sul. Aí vocês vão ter que ler todas as histórias e geografia da parte de lá, porque eles vão focar nisso no ensino médio de lá. Aqui a gente não vai ter o foco dessa parte de lá. Tá? Então, a gente tem as universalizações da educação, mas a gente tem um parágrafo falando que pode sim ter uma parte diversificada aí, referente às características regionais e locais. Se vocês quiserem comentar. Pode falar. Eu também comentei na questão do artigo 26A, que fala especificamente a questão do indígena e do afro-americano ser incluso como conteúdo, né, do ano letivo na questão do ensino fundamental e ensino médio, que é o 26A, dando sequência desse artigo que a Viviane acabou de dar o seu parecer. Então, esse aqui era outro que você ia falar, né? Isso. Aí, só para já completar aí, a questão que nesse artigo eu concordo bastante, já que o nosso país ele só tinha indígenas, né? Sim. Quem foi introduzido foram os europeus, né? Já Sim. vamos falar aí de uma espécie aí que foi introduzida, vamos dizer. Então, não tem como nós deixarmos de lado a nossa história. Sim. E porque os poucos europeus que vieram, porque realmente foram poucos, eram os que tinham muito dinheiro. A questão do restante da população que veio fazer parte do começo do país eram os escravos, eram os africanos. E eles vinham como, né, objeto era moeda de troca dos próprios africanos, que lá é a cultura deles, nós não temos nada a ver com isso, né? Eles escravizavam uns aos outros para vender para os europeus, e os europeus usavam o ser humano como um lacaio qualquer. E o país, na sua grande maioria, sempre foi de indígenas e negros,
até ver toda essa miscigenação que nós temos hoje, Sim. e continuou. A nossa grande maioria, indígenas, negros, mulatos, e a sua minoria de, tipo, tem seus traços mais europeus, assim como também a minoria que tem as grandes fortunas no nosso país. Então, tipo, não teve uma grande mudança se a gente for olhar nessa questão. Nós evoluímos, mas nós não mudamos. Então, a questão da gente estar estudando a história indígena, a história africana, afro-brasileira, na questão, né? Não é nem africana, é afro-brasileira. Sim. Ela é muito importante para a gente, por causa que a gente não pode esquecer do como o nosso país foi formado, né? Apesar de muitos falam que ficar estudando isso aí, que nem vai agora, dia 20, né? Dia da Consciência Negra. Eu estava trabalhando de mesário e eu tive o desprazer de escutar alguém falar que Dia da Consciência Negra é o dia mais racista que tem, por causa que a gente está dando um dia pro preto, como se ele só fosse importante naquele dia, sendo que nem é o dia do preto, né? Como ele mesmo falou, é o dia da consciência negra, é uma coisa completamente diferente. Sim, então, tipo, a falta da educação na nossa base fundamental, ela reflete a esse tipo de pensamento. A pessoa esquece de onde ela veio, como que foi formado o nosso país, a miscigenação, e acaba falando coisas fora de contexto por falta de conhecimento. Sim, até mesmo a religião, né, da parte afrodescendente, né, da cultura negra, que é totalmente não é aceita, né, na verdade, no Brasil, né, por muitas pessoas, né. Então, na verdade, não são respeitadas, né? Que a gente fala, quando a gente fala, por exemplo, também em religião, tem que ser respeitado, né? Então, a gente não tem isso aí também trabalhado, né? No ensino fundamental aí, né? Então... Eu tive ensino religioso no meu ensino fundamental, mas eu costumo dizer que eu não tive ensino religioso. Eu tive uma doutrina do catolicismo, porque eu não ouvi falar de evangélicos, eu não ouvi falar do pessoal do candomblé, da umbanda, eu não ouvi falar de muçulmano, eu não ouvi falar de judeu, eu só ouvi falar do catolicismo. Então eu tive ensino religioso católico. E o ensino religioso deveria tratar a história, né? A história. E independente do que eu falo para vocês, não precisa eu acreditar naquilo, mas eu preciso saber como que ele é formado, como que vai dar continuidade, né? Então, por exemplo, eu sou religioso e eu não acredito, por exemplo, na teoria da evolução. Por eu não acreditar na teoria da evolução, eu não vou precisar saber o que a teoria da evolução fala, né? Então, principalmente, eu tinha alunos que falavam que eu não vou prestar atenção nesse conteúdo porque eu não acredito. Então, não acreditar, beleza, mas você precisa saber o que fala, né? Aí como que você vai falar que você não acredita se você nem sabe o que está falando? Então, são coisas que deveriam ser abordadas, né? E realmente a gente vê que daí isso aí já é também desde lá da história que a gente viu que as nossas primeiras formações religiosas ocorreram através dos jesuítas, né? Que vieram da religião católica. Não estou falando mal da religião católica, estou falando do modo de história, tanto é que eu sou católico, né? Então, a gente deve sim conhecer o outro lado da moeda, e a partir daí você escolhe, quer continuar sendo católico? Tranquilo, a opção sua, mas aí você sabe o que o outro colega faz, né? Para você não ter o preconceito, não julgar sem você conhecer. Eu coloquei mais essa questão por causa que é o seguinte, eu me considero ateu, todo mundo sabe disso. Sim. Né, eu não nego isso para ninguém. Porém, antes de eu ser ateu, eu passei 8 meses e eu estudei... O seu áudio que está falhando ou é o meu, que cortou aí? Eu não sei. Bom, eu estou escutando bem, mas vou repetir. Agora voltou. Eu lembro que você falou que você era ateu e aí... Aí, antes de eu começar a falar sem medo de que eu sou ateu,
Eu passei 2 anos e 8 meses, aproximadamente isso. Eu tenho até as anotações, ela está num caderno, ela está separada, ela não está aqui comigo agora. Sim. Na qual eu estudei religiões, né, em gerais. Eu só não consegui ir em um templo budista e na questão dos judeus, né? Sim. Aí eu fui na maçonaria, eu fui na Umbanda, eu fui no Candomblé, eu fui nas Assembleias de Deus, né, que são separados evangélicos por nomes de igreja, né, eles não têm um centro, daí eu fui em várias igrejas evangélicas diferentes, já ia muito tempo na igreja católica, e tipo, eu vi que todos eles lá dentro rezam pelo mesmo Deus. Sim. Não tem diferença, é um único Deus. Só que cada um vai ter um apoio a mais para chegar nesse Deus. Então, tipo, eu não vejo questão de tirar isso da grade curricular, desde que fale de todas as religiões, porque todas elas são ricas. Sim, então, se é para falar da questão religiosa na escola, que seja falar em geral mesmo, não falar uma doutrinação. Sim, e aí gera o respeito, né? E a gente sabe que não é só a parte da religião, né? Então gera o respeito a partir de etnias diferentes, de culturas diferentes, né? Então, por exemplo, vai estudar no sábado, aí a gente tem, por exemplo, o pessoal lá que é da igreja do sétimo dia que não pode estudar no sábado, né? Evangelista. Isso. E aí, através disso, gera um preconceito gigantesco, né? Então, são coisas que a gente tem que reconhecer e respeitar, né? E isso aí tem que ser trazido, por isso que eu falei para vocês. Então, será que o ensino infantil aí, ele é importante para a gente, mesmo a gente não sendo pedagogo, né? Então, vocês vão pegar os alunos que vão vir do ensino infantil. E se isso aí já não for trazido desde o ensino infantil, vocês vão ter problemas aí lá no ensino fundamental e no ensino médio, de respeito entre os alunos, entre eles e até entre os professores. Tá? Se tiver mais alguém para comentar, eu vou passar para o outro artigo aqui, que é o artigo 28, que a Cláudia falou sobre educação na escola rural. Então, que é também o que eu fiz, professor. Você também falou esse? Pegou esse? Daí... Depois das concepções dela eu quero falar também. Tá, então eu vou ler aqui, aí eu vou pedir para ela comentar e depois aí você comenta. Tá, então artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua equipe, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses do aluno da zona rural, organização escolar própria, incluindo adequação de calendário escolar às fases do ciclo agrícola, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, e o terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único, o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será procedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Tá? Então, quem quiser comentar aí, fica à vontade. Eu acho que a Cláudia, não sei se ela está com fone ou com áudio. Se não tiver, Cláudia, manda aqui no chat se você está com áudio, aí você pode comentar aqui no chat enquanto o Diego comentar a parte dele. Então, se você quiser falar, Diego, a Cláudia não respondeu ainda. Ok, professor. Eu também tinha colocado esse artigo por causa da questão do meu convívio, né? Foi nos artigos que eu vi que foi mais próximo de mim. Porque eu sou de Campo Verde, né? Sim. E lá tem a Escola Garbujo, que fica na Taperinha, né? Que é uma região agrícola, são 3 assentamentos grandes em Campo Verde. Sim. 14 de outubro, 28 de agosto e a Taperinha. E elas têm as suas escolas rurais.
E no ensino médio, infelizmente, para eles, né, eles têm que se deslocar até a cidade, porque lá é só até o ensino fundamental. E a gente acabou tendo muito convívio com ele, né, já que a escola técnica que eu estudei, muitos deles foram para lá, né, já que era uma das melhores, e como era ensino técnico agrícola, eles gostavam, né, já tinha já esse dom e essa vontade de seguir nessa área. Então eu conheci muitas pessoas nessa questão e, infelizmente, o artigo ele não se faz presente também, por causa que o ciclo, acompanha o ciclo da escola da cidade, não acompanha o ciclo agrícola. Muitos deles faltavam muitas aulas porque tinha que ajudar os pais, né, já que eram muitas vezes 3, 4 pessoas dentro de casa para cuidar de uma horta, né, nos assentamentos, ou tinha criação de gado, tinha laticínio, então eles tinham que acordar cedo, bem cedo mesmo, e pegar ali, chegava quase 10 horas, muitos que vinham falando, chegava na aula quase 10 horas, porque não acompanhava o ritmo da agricultura, né, no local. Ele simplesmente dava aula das 7 às 11, das 1 às 5, todos os dias, não importando, tipo, questão do plantio, da colheita, seguindo o ciclo agrícola. E também, né, agora nessas aulas online aí, o que mais nós temos é pérolas. E eu vi um áudio que aconteceu do menininho, né, vi no Instagram, que eu achei até interessante, depois que eu tinha feito, né, eu lembrei. Que é ele falando, mandando um áudio para a professora, falando, professora, eu esqueci de fazer a tarefa, né, porque eu estava fazendo e aconteceu a minha galinha fugiu e eu tive que correr atrás da galinha, professora. Aí eu peguei e fui ver o chiqueiro, estava chovendo, e eu fui fazer as coisas, e quando eu fui pegar minha galinha, eu lembrei da senhora, professora. Aí eu achei até engraçado, né? Porque, tipo, quando ele pegou a galinha, eu lembro do professor. Agora que você falou isso aí, eu lembrei que eu vi isso aí, né? Que ele disse que quando pegou a galinha, lembrou. É outra situação, não segue a rotina de quem né, mora na zona rural. Sim, aham. E aí, de uma certa forma também, né, se a gente levar o ensino também da escola rural voltado só para a região deles ali, a gente está tirando a possibilidade dos alunos da escola rural, por exemplo, de sair também da zona rural, né? Então, tem os dois lados da moeda aí que acaba pegando isso aí, né? Então, por exemplo, o pai não tem estudo, também não quer que o aluno tenha, porque ele quer que o aluno ajude ele lá, e aí tira a oportunidade do aluno de ter uma profissão diferente, caso ele queira, né? Então, tem os dois lados da moeda aí dentro dessa parte do ensino, a Cláudia colocou aqui, do ensino rural. Mas é assim, a gente vê que é muita dificuldade, que nem eu falei, né? Dependendo da escola rural aí também, eles juntam turmas e fica mais difícil ainda nessa etapa agora, que nós estamos tendo aulas online, tá? Então é uma dificuldade gigantesca, isso que aqui a gente ainda não tem tanta dificuldade assim, porque tem locais de zona rural que os alunos têm que pegar barco, né, para chegar até as escolas, principalmente aí na parte do Amazonas ali. Então, são realidades totalmente diferentes aí do que a gente tem aqui. A Cláudia colocou aqui sobre esse artigo. Eu entendo assim que as dificuldades que os alunos enfrentam para ir na sala de aula, tanto o deslocamento como as estruturas em sala de aula, as dificuldades dos professores também em ir dar aula, e muitos alunos que trabalham com os pais e não conseguem ir para a aula. Ela concordou com você, Diego, e muitos alunos nessa época da pandemia não têm internet em casa e não têm o apoio dos governadores para estar continuando seus estudos. Tá? Isso mesmo. Pessoal, e aí a gente não precisa ir para a escola rural, tá? O governador, né, a gente está sem aula, né? E agora no início do mês de novembro, o governador tinha colocado que os professores deveriam retornar para trabalhar essa parte aí de aulas online dentro da escola.
tá? Porém, as escolas não têm computador com fone de ouvido, não tem computador com webcam, não tem nem computador para todos os professores e não tem internet que suporte todos os professores darem aula de dentro da escola, né? E aí eles obrigaram. Então teve alguns professores que iniciaram aí essa parte de voltar a dar aula na escola, teve que levar computador de casa, teve que levar o fone de ouvido, teve que rotear a internet do celular. Então a gente vai vendo que nem dentro do próprio município a gente tem, imagina dentro da zona rural, nessa parte de internet e aí a gente entra lá naquele artigo 25 que está falando. Voltando no artigo 25, né, que não tem Voltando no artigo uma 25. estrutura básica para os professores. Sim. Nem para os alunos. Retornando, né? Então aí a gente já vê que isso aqui também não funciona tão bem, essa legislação aqui, pela precariedade que a gente tem aí dentro das escolas. E a gente acaba vendo que ao invés de se investir-se mais na educação, a gente tem o governo diminuindo aí essas verbas que são direcionadas para a educação. E aí é triste quando a gente vê, por exemplo, que uns 2, 3 anos atrás a gente teve uma diretora sendo exonerada, eu acho que da escola Adolfo, por desvio de verba que vinha para alimentação dos alunos, né? Então, a gente vai vendo aí que vai vir de cima para baixo e se a gente vai tendo não só a problematização dos governantes, mas também das pessoas que estão aí nessa recepção do dinheiro e na execução do trabalho. Tá. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Algum outro artigo? Se não quiserem comentar mais nada, eu só vou focar aqui para vocês darem uma lida nessa parte de educação de jovens e adultos, porque assim que vocês saírem do ensino médio, possivelmente aí, eu já vou falar para vocês, eu acho que eu já falei, né? Mas assim que eu saí do ensino médio, eu peguei inicialmente 7 aulas lá no Amélia, foi o que eu consegui pegar. Peguei 7 aulas no Amélia e peguei 20 aulas no município. Tá? Então, lá no Amélia eu peguei eu tinha 2 aulas de biologia, nessas 7. 2 aulas de biologia, 2 aulas de física, 3 aulas de química. E aí depois me deram mais 2 aulas de matemática. E no município eu consegui pegar as aulas de matemática. Eles me falaram que tinha 20 aulas de matemática na escola. Cheguei na escola, eles me deram 14 aulas de matemática e 6 aulas de educação de artes. Né? Então, no meu primeiro ano aí que eu iniciei, eu tive que pegar química, física, biologia, matemática em anos diferentes. Primeiro, segundo, terceiro ano. Aí eu tinha e o ensino fundamental que eu tinha pego no município, que era sexto, sétimo e oitavo, nono, e aí eu tinha matemática nesses 3 e artes nos 3 anos. Então, assim, para quem começa, é muito difícil, tá? Além disso, a gente ainda tem geralmente a jogada aí nessas escolas de educação de jovens e adultos, que a gente tem aqui, a gente tem ali no centro da cidade, a gente tem o Alfredo Mariem, porém a gente tem várias salas que são distribuídas aqui na cidade, Parque Universitário tem ali pra Vila Operária, tem lá perto acho que tem sala, se eu não me engano, lá no Elizabeth, tem umas ali no Parque Sagrada Família, e às vezes vocês acabam só conseguindo pegar aula nessas escolas periféricas, tá? Por que eu tô puxando isso aqui? Porque você falou que tinha trabalhado aí na eleição, e eu também fui trabalhar na eleição, né? Fui convocado. E aí eu me deparei com uma pessoa lá da seção que tinha feito faculdade mais ou menos na mesma época que eu fiz. Ela entrou 2 anos depois, mas a gente ainda tinha, assim, conhecia ela de vista. E aí eu perguntei se está dando aula, ela falou assim, não, eu comecei a dar aula
E a turma que eu peguei foi de EJA e me jogaram para dar aula, acho que se não me engano, numa sala anexa no Elizabeth. E ela queria cobrar muito dos alunos. E aí os alunos chegaram no diretor e falaram que se ele não conversasse com ela e se ela não parasse de cobrar daquele jeito, que eles iam furar o pneu da moto dela, que eles iam pegar ela na saída, né, e tal, que ela era mulher, ela ia de moto, e aí o diretor chamou ela para conversar, para pegar mais leve com os alunos, e aí ela falou que ela não concordou e não concorda que se os alunos estão estudando, ela tem que dar o máximo dela, ela tem que cobrar o máximo dos alunos, mas eu falei pra ela que são realidades diferentes, mas que eu concordava, tipo assim, eu aceitava o ponto de vista dela, né? E aí ela falou que a partir daí ela ficou mais 2 meses, pediu pra sair e ela nunca mais ela deu aula, né? Então, dei uma olhada aqui, a gente sabe que são realidades diferentes. Vocês vão pegar EJA também aí de pessoas que ficaram muito tempo sem estudar e não adianta ter a mesma pressão realmente aí dos alunos de nível médio, tá? São pessoas que geralmente trabalham o dia inteiro, deixam filhos em casa, né? Vai estudar, então é uma realidade totalmente diferente e é uma coisa que não adianta muito você bater de frente porque você vai acabar não tendo uma melhoria dos seus alunos, né? Então, assim, a gente tem que procurar métodos que a gente consiga associar esses alunos aí ao nosso modo de dar aula, tá? Deixa eu ver aqui o que mais comentaram aqui. A Viviane falou: estudei meu ensino fundamental e médio no Adolfo. A escola estava acabada e a chuva levou o telhado, os alunos estavam assistindo aula em containers. Depois fiquei sabendo mesmo deste caso da diretora desviando o verbo da alimentação. Realmente. Então, aí a gente vai vendo assim, conforme a gente vai passando, a gente vê muita, né? Por exemplo, às vezes a gente fica muito desanimado mesmo, tá? Às vezes dá vontade de sair da parte da educação mesmo, ir para outra área privada, tá? Mas depois eu vejo que, assim, a educação precisa de professores que gostem de dar aula e que se empenhem, né? Às vezes, de pouquinho em pouquinho mesmo, a gente vai conseguindo mudar essas realidades aí, mesmo a gente não tendo todo o apoio que a gente necessite, e o professor tem que acabar fazendo milagre no final das contas, tá? Aí vocês dão uma lidinha aqui, porque possivelmente aí, quando vocês terminarem, vocês vão acabar pegando aula aqui nessa parte do ensino aqui de EJA, tá? Então, dá uma lidinha nessa parte também. E assim, se não tiver mais comentários, como eu falei pra vocês, é muita coisa que fala aqui nessa parte da LDB. Não tem como a gente decorar tudo isso, mas a gente acaba lembrando mais ou menos o que a legislação brasileira fala, às vezes sem precisar lembrar qual que é o artigo, né? Isso aqui geralmente cai muito em concurso, tá? Então é muito bom a gente fazer uma leitura aqui para conseguir pelo menos conciliar algum artigo e outro, tá? Então, pessoal, vou abrir de novo a fala. Se não tiver mais falas aí, eu vou fazer o encerramento da aula de hoje. E aí na próxima aula eu vou deixar vou mandar para vocês no grupo de WhatsApp, na nossa aula síncrona, o que é para fazer, tá? Vai ser referente ao Plano Nacional de Educação. Eu queria ver com vocês também se, por exemplo, dessa forma que a gente está trabalhando aqui, essa parte da legislação, se ficou legal para vocês, porque assim, eu acho muito chato a legislação, a gente ficar só lendo, e fica chato para vocês também, além da gente estar fazendo isso de forma remota, né? E aí quem está em casa aí acaba dando até sono, ficando olhando para a tela do computador, tá? Acho que dá para continuar dessa forma, pode ser, se vocês tiverem sugestões aí de como a gente trabalhar isso nas próximas aulas, tá? Pode ser feito agora também, se quiser mandar no meu particular também, daí a gente conversa nas próximas aulas, tá? Não tem problema não, o importante é a gente estudar isso de forma com que a gente alcance essa disciplina, tá? Deixa eu só ver se mais alguém entrou aqui que eu anotei os nomes. Sandra, Cláudia, Diego, Karina, Tirsa,
Wigner, Viviane, tá tudo anotado aqui. Então, pessoal, eu vou parar a gravação da aula agora. Então, eu não vou retornar aqui nessa parte da legislação para a gente ficar lendo